Olá, querida pessoa, tudo bem? Faz bastante tempo que eu tô pra gravar esse vídeo, alguns meses na verdade, e eu não tinha sentado pra gravar porque eu não tinha sentido ainda, né, de sentar e gravar. E essas coisas eu costumo fazer muito quando eu sinto, né? Porque é uma coisa muito sincera, né, que vem de dentro. Então eu preciso sentir o momento. Barulhos de carro. Ah, aqui é a minha vista da janela do quarto do hostel. Tô aqui na Argentina, caso você não saiba. E deixa eu fechar a porta aqui, pra fazer menos barulho. Nossa, diminuiu bastante. Inclusive, o que eu tenho pra falar nesse vídeo tem um pouco de relação com isso. Não com o fato de eu estar na Argentina, mas todo um processo que vem rolando na minha vida há um tempo. Então vamos apresentar, né? Prazer, meu nome é Laura, eu tenho 23 anos. E nos últimos 3 anos a minha vida mudou bastante, né? Eu formei em Ciências Sociais, Ciência Política, no ano passado. Mas desde o meio da segunda metade do curso, eu já sabia que não era algo que eu queria trabalhar profissionalmente, não era algo que eu sentia que eu me identificava. A parte que eu mais gostava da ciência política era de estudar as instituições legislativo, executivo, judiciário, sistema eleitoral, partidário. Acho muito legal, formas de governo. Mas eu comecei a entrar em crise porque eu ficava, gente, de que adianta a gente fazer regra e estudar e fazer teoria e como melhorar se a questão não tá nas regras, né? Porque regras podem ter várias, mas a gente, quem cumpre as regras é o ser humano. E o cumprimento das regras, até se a regra é boa ou não, né? Assim, das leis, se elas são úteis, boas ou não, depende de quem tá fazendo. Então, eu tinha muito forte um desejo de fazer algo que pudesse contribuir para a melhora do ser humano, da humanidade, do mundo como um todo, né? Porque o meu sonho, assim, Laura, qual que é o seu sonho? Meu sonho é que o mundo seja cheio de pessoas felizes. Todo mundo feliz. Teve uma vez uma meditação que eu fiz e tinha uma parte, assim, de ver... Ai, fiquei até emocionada. De ver o cenário ideal, né? O que seria meu sonho. E aí, eu tô emocionada, né? Enfim, conseguimos o vídeo. E aí, no meu sonho, eu era, tipo, não era um sonho, né? Na meditação eu tava fora do corpo. E tinha um ser que diz que era Deus cósmico, inteligência divina, que mudava de corpo e era tudo e nada ao mesmo tempo. E aí eu via o planeta Terra. E todo mundo, todos os seres humanos estavam rindo e gargalhando. E esse é meu sonho, todo mundo lindo, feliz, gargalhando. Enfim, eu tava na crise, né, do curso, eu já sabia que não queria continuar, tava muito difícil pra faculdade, eu nunca entendia por que tanta gente, tipo, ficava mal, e aí eu passei a entender que, tipo, eu chorava todas as noites antes de ir, quando eu lembrava que eu tinha que ir pra faculdade, enfim. Minha mãe virou e falou, filha, você precisa fazer uma coisa vocacional lá, e eu fiz, era mó diferente, tinha constelação familiar também. E foi aí que a astrologia começou a virar algo mais sério. No início de 2007, uma amiga minha me mandou a página da Isa Mesadri, e até então eu sabia meu signo e tal, mas eu nunca tinha visto um mapa, né? E aí eu vi o que era um mapa, comecei a estudar o meu mapa loucamente, e foi muito louco, porque fluía. Assim, fluía como algo que nunca fluiu antes, assim. Tipo, dos meus olhos brilharem, de eu ficar muito feliz, de eu perder a noção do tempo. E aí, essa minha amiga tem um irmão, e pra mim não fazia o menor sentido ele ser... Hello, pode entrar, fica à vontade. Tô falando com a câmera aqui, na verdade, são pessoas, alguém que vai estar vendo esse vídeo agora. Se quiser falar, também fica à vontade. Nossa. Se eu fosse editar o vídeo, eu colocaria agora aquela tela preta e um X, mas eu não sei fazer isso, então...
E aí ela tem esse irmão, e pra mim não fazia o menor sentido ele ter o sol, a lua e o ascendente dele, e ele ser do jeito que ele era. E eu fui estudar o mapa dele, e comecei a estudar o mapa dele loucamente pra entender, e aí eu me apaixonei pela astrologia mais ainda. E isso foi no início de 2017. Em julho, quando eu fui pro Rio, eu fui pra casa da minha tia, e calhou de ela resolver ir no astrólogo. Ela ligou, tinha um panfleto na casa dela, e eu, olha, tia, André Leon, sou astróloga, mais de 34 anos, olha que interessante. Ela, nossa, que legal, vamos lá. Eu tentei ligar, falar com ele várias vezes, não consegui. E aí eu voltei pra casa do meu pai, e no domingo ela me ligou e falou assim, Laurinha, você não vai acreditar, consegui falar com ele, marquei uma leitura pra mim amanhã. E pra você também. Aí eu, fiquei chocada, porque eu queria muito ter minha leitura do meu mapa por um astrólogo, né? Porque é muito diferente você fazer seu mapa na internet e estudar seu mapa, e de fazer o mapa por alguém que realmente entende que aquilo, assim, é a profissão da pessoa e que ela tem toda uma outra visão e vê o todo, né? E aí a gente foi, ela fez o mapa primeiro, e aí ele foi fazer o meu. E foi muito louco, porque quando ele foi fazer o meu mapa, eu fui interpretando o mapa junto com ele. Ele ficou olhando assim pra mim, tipo... E aí, na hora que tava acabando, ele virou e falou assim, olha, eu conto nos dedos das minhas mãos pra quem eu já disse isso. E eu não lembro, em todos os meus anos de astrologia, mas eu acredito que você deveria estudar astrologia, assim, seriamente, né? Ele não tá falando nem profissionalmente, mas como uma ferramenta de vida e estudar mesmo. Aí eu fiquei, tipo, nossa, não sei o que. E isso foi em julho, foi antes de eu começar o coaching, né, vocacional. E aí eu já tava estudando, buscando tudo que eu podia na internet, livro, tudo. E parecia que as coisas e as informações iam baixando, assim, na minha cabeça. E aí, beleza, um dia eu tava lá numa sessão, e a Kenny, que era terapeuta, falou assim, olha, Laura, você tá muito na barra da saia dos seus pais, e você precisa começar a ser mais independente. E você já pode começar, porque você já tem os mapas. Aí eu, você tá louca? Quem já tem o mapa? Como é que eu vou fazer mapa de alguém? Não tem conhecimento pra fazer isso. Assim, imagina, gente, sei lá, tava estudando naquele ano, enfim. Aí ela falou isso, eu falei assim, tá, fudeu, né? Mas beleza, vamos lá. Tipo, soltei. Aí um dia eu tava na aula, lá na faculdade, conversando com um colega sobre signo, e era signo mesmo, né? Sobre a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci era astrólogo. E toda a Santa Ceia, tipo, dos apóstolos, da direita pra esquerda, todos são representações perfeitas dos 12 signos. E a gente tava conversando sobre isso, e aí uma colega minha virou e falou assim, na hora que a gente tava falando, virou pra mim assim, Laura, você faz mapa astral? Aí eu olhei assim, faço, você quer fazer o seu? Aí ela, quero, como que é? E aí, foi assim que começou. Caiu no meu colo de paraquedas o universo falando, cara, vai. Aí eu, com o coração na mão, tipo, quando a gente marcou a leitura e tal, eu fiz, nossa, assim, foi bem legal a minha primeira experiência, cagando de medo, tipo, tremendo e tal, porque assim, quando a pessoa paga por isso, né, no início, e a pessoa tá pagando, é como se viesse um peso, assim, de uma coisa de responsabilidade. Meu Deus, a pessoa tá pagando por isso, eu tenho que atender as expectativas da pessoa e tal. E... quanto tempo tem de vídeo? Ok. E, enfim, até, né, eu começar a fazer mais mapas e tal, era bem essa parte, né, de lidar com o dinheiro e de pagar, até pela falta de confiança mesmo, assim, de ser algo novo, e de sentir que o que eu fazia realmente agregava valor, foi bem desafiador, assim. Mas, enfim, aí começou, esse foi o primeiro mapa em 2017, e aí eu comecei, foi indo aos poucos, foi uma coisa que rolou naturalmente, e aí fui fazendo. No início de 2018 eu fiz meu mapa com Fê, do sinônimo de outono, que na época trabalhava no Café com Astrologia, que ele e a Fran criaram. Eu fiz a Revolução Solar com ele porque eu queria ver como é que um astrólogo fazia uma Revolução Solar, porque é tipo só o mapa da Revolução Solar. Enfim, e aí a gente conversava bem esporadicamente, e eu fiz o mapa com ele, acho que foi início de fevereiro, hoje, final de janeiro. Enfim, em dezembro ou no final de novembro do ano passado,
2018. Ele me mandou uma mensagem pelo café. Falou assim, olha, Laura, a gente tá procurando pessoas, astrólogos, pra trabalhar com a gente no café, que tem o nosso perfil e tal, e a gente quer saber se você toparia fazer uma mini entrevista, que seria interpretar o meu mapa, ou o mapa da Fran, pra gente ver, você topa? Aí eu, claro, né, tipo, eu segui o café, adorava, assim, e tal, e, enfim, fiz o mapa dele, ele adorou. Eu fiquei super feliz com o feedback dele, porque ele falou assim, nossa, eu já fiz meu mapa várias vezes, você falou coisas que ninguém nunca tinha falado antes. E ele tem um estélio em Capricórnio, né? E eu tenho um estélio em Peixes, e aí você sabe quando, tipo, o estélio é quando tem muitos planetas no mesmo signo ou na mesma casa, 4 ou mais. E como tá tudo junto, é muito tênue a linha do que cada coisa representa e significa, e você interpretar isso de uma forma que seja aquilo mesmo, né, que a pessoa se identifica. Enfim, passei na entrevista, comecei a trabalhar como astróloga no café, e o Fê continuava escrevendo as previsões do dia, as energias, e aí em março, isso 2018, foi no último semestre de 2018, quando eu tava formando, importante falar isso, eu formei no último semestre do ano passado, e nesse... Como no coaching eu descobri que eu não queria, eu já sabia, né, que eu não queria trabalhar com ciências sociais, então tinha aquela coisa, você não vai trabalhar com ciências sociais, então precisa ter uma outra graduação pra você trabalhar com isso e ter seu dinheiro. Aí pensei, fiz lá os negocinhos, foi psicologia, então beleza, Laura vai fazer psicologia. Fiz vestibular na PUC, passei, comecei, então... Tipo, no segundo semestre de 2018 eu tava formando, escrevendo meu TCC, último semestre, e foi quando eu comecei o outro curso. Tipo, eu comecei o primeiro período de psicologia. Então eu tava começando um e terminando um ao mesmo tempo. Louca, né? Da cabeça. Enfim, aí beleza. Chegou fevereiro, entrei de férias e tal, chegou fevereiro, começaram as aulas da PUC. Fui segunda, nossa, não prestei atenção na aula, não conseguia... Segunda, terça e quarta. Quando eu começava a ir pra faculdade, pensar que eu tinha que ir pra faculdade, eu ficava muito triste. Não conseguia prestar atenção na aula de jeito nenhum. Sério, sabe o que é pra você focar, fazer assim, ó, tipo, vou prestar atenção, não conseguia. E aí eu tava sentada lá no ponto de ônibus e tal, esperando o ônibus chegar, e eu comecei a pensar assim... Nossa, são... Resumidamente, eram 4 horas, 5 horas por dia, infeliz, eu pensando, nossa, são 4 horas por dia, 6 dias da semana porque tinha aula sábado, isso porque ainda não tem estágio, então são pelo menos, mais de um sexto do dia pelos próximos 5 anos, quando começar o estágio vai ser quase o dia todo, e eu não quero isso, tipo, eu tô infeliz, eu tava muito infeliz. Mesmo sendo 3 dias, gente, tempo, às vezes não importa. Porque não é o tempo, é a sensação, é o que você sente. Porque as pessoas falam, nossa, mas você só fez um período e 3 dias, não dá pra você sentir o curso. Sabe qual que é real? Foda-se. Por que foda-se? Porque às vezes as pessoas vão falar um monte de coisa pra gente, pra você, só que ela não tá sentindo o que você tá sentindo, ela não sabe o que você veio fazer aqui. E às vezes não adianta, você que tem que tomar as decisões, né? Você que tem que falar, tipo, é isso. E se tá na dúvida, você pode pedir sinal, igual eu fiz. Eu tava lá no ponto do ônibus e falei assim, universo, gente, se foi isso mesmo, se não foi isso, por favor, me mostra. Preciso ter certeza. E me mostra de um jeito que eu vou entender. Cheguei em casa. Não, antes de chegar em casa, meu pai me manda uma mensagem. 3 dias de aula. Ei, filha, ei, tudo bem? Como é que estão as aulas? Eu olhei assim... Meu pai me mandando mensagem, tipo, sagitariano, super sagitariano, nem ligado essas coisas. Tipo, outro mundo. Eu achei esquisito, né? Mas tá. Aí cheguei em casa, minha mãe fez a mesma pergunta. Filha, de 0 a 100, de 0 a 10, qual que é o seu grau de satisfação com o curso? Aí eu, menos 100. E aí eu tava me sentindo meio culpada, né? Porque tinha que pagar, já tinha pagado a mensalidade, a matrícula de janeiro, e era tipo, sei lá, R$2.000, e aí ainda tinha a mensalidade do curso. Enfim, porque era universidade particular, né? Eu formei na federal, mas a psicologia foi na privada, na particular. Enfim, conversei com a minha mãe, no dia seguinte mandei mensagem pro meu pai, por áudio e tal, porque meu pai a gente conversa por áudio de boas. E minha mãe é face to face.
E aí meu pai virou e respondeu assim, numa voz super mansa, gente, Mercúrio em Sagitário falando com voz mansa. Você conhece isso? Eu não. Quer dizer, conheci o meu pai, que nunca fala assim. Eu falei assim, filha, se você tem um problema, o problema não é só seu, o problema é nosso. E se você não tá feliz, então você pensa direitinho da decisão que você vai tomar, mas pode ter certeza que eu e sua mãe vamos te apoiar no que você decidir. Eu olhei assim, gente, o que tá acontecendo, né? Aí, esse já era um sinal fortíssimo, né? Assim, que eu conheço minha família e entendo como que é. E aí eu virei pro universo, gente, não tá bom não. Não tá o suficiente, manda mais. Sinal, né? E aí, nesse dia, na quinta mesmo, à tarde, o Fê me mandou uma mensagem falando que a Cláudia Lisboa tinha convidado a galera do Café, ele e a Fran, pro seminário que ela ia fazer no Rio no final de março. E o Fê tinha perguntado pra galera do evento, pra Isis, no caso, se a gente poderia ir. Eu e a Miriam, porque a gente era astróloga, né? A gente tava atendendo as pessoas. Eu falei assim, claro. Aí, na hora que ele falou isso, eu olhei pra cima. Entendi, gente, pode deixar, valeu. Na sexta-feira, no dia seguinte, eu fui na faculdade, cancelei a matrícula. E pra contextualizar, assim, Cláudia Lisboa é uma astróloga muito foda. Ela trabalha com o contexto de luz e sombra, que não existe coisa negativa ou positiva, que é muita visão que eu acredito da astrologia. E foi com ela que eu fiz um curso, né? Um dos cursos que eu fiz, além da Isa e do pai dela. E aí, enfim, foi super legal. Quando eu voltei do seminário, a gente voltou do seminário no final de março, que era acho que 31. Na semana seguinte, o Fê mandou uma mensagem, Laura. Ele falou que ele ia sair do café, definitivamente, que não era mais que ele tinha tesão. Então, você não conhece o Fê de sinônimo de outono, é o que ele faz lá agora, trabalho show de bola. E perguntou se eu gostaria de assumir o café e de escrever as previsões, né, as energias do dia. E aí, eu fiquei meio assim, né, tipo, assustada, porque, porra, né, era o café, assim. E aí eu aceitei. E aí começou. Então, o que eu quero dizer? Que as coisas, elas vão caminhando quando você acredita, quando você vai seguindo o seu coração. Porque quando eu tava na faculdade triste, infeliz e chorava, eu abria a janela do meu quarto e chorava todas as noites e perguntava pra Deus, o que eu vim fazer aqui? Chorando, desesperada. Não tô falando pra você fazer isso não, tá? Tô falando que eu tava muito mal e eu chorava todas as noites perguntando pra Deus, pro universo, o que eu vim fazer aqui nessa terra, nessa encarnação. E aí as respostas foram vindo. E os caminhos, eles vão aparecendo na medida em que a gente vai percorrendo. A gente não precisa saber tudo o que tá lá na frente, mas a gente precisa caminhar. Então, por exemplo, e a gente precisa ter coragem, né? Não adiantaria nada, por exemplo, a Marina, que foi a moça que perguntou se eu fazia o mapa, que foi minha primeira cliente oficial, e ela tivesse perguntado e eu tivesse falado que não. Então, porra, mérito meu no cagaço de virar e falar que sim. Assim, eu fiz o meu melhor, estudei, porque eu estudei o mapa antes, fazer resuminho, tudo. Então a gente tem que ter coragem, entendeu? Mesmo que vai com medo mesmo. E não é uma questão, assim, de pegar tudo que aparece, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes vão aparecer coisas e oportunidades que às vezes não ressoam. E saber dizer não pra isso também é importante. Então, por exemplo, eu tive... eu fiquei no café por um tempo, né? Foi início de abril, maio, junho, julho, agosto. E aí rolou uma situação e tal, eu e a Fran, porque ficamos eu e a Fran, e rolou uma situação e eu vi que não era mais o meu caminho ali. E, gente, café tinha mais de 40 mil seguidores, eu tinha, sei lá, acho que eu não tinha 1000 na minha página. E eu acreditei em mim, eu virei e falei assim, cara, não é aqui mais, tipo, agora meu caminho é em outro lugar, meu caminho é fazendo algo comigo, com a minha energia, do jeito que eu sinto que é, assim, pá. E tem horas que a gente tem que fazer isso, sabe?
de dizer não. As oportunidades, muitas vezes, elas podem ser maravilhosas até um determinado momento e depois não ser mais. As coisas não precisam ser para sempre, né? E a gente saber reconhecer a hora de dar ou finalizar certas coisas é muito importante para que a gente possa se abrir para as coisas novas que vêm. Então, nossa, já deu 20 minutos de vídeo. Tudo bem. Vou ter que picar esse vídeo pra colocar no Instagram. Então eu coloco no YouTube. Não sei. Mas enfim. E tiveram algumas outras parcerias também. Tinha uma parceria bem legal. E que se eu tivesse, tipo, nessa parceria, eu não teria. Porque assim, como eu sou autônoma, né? A minha renda vem dos mapas que eu faço. Então, por exemplo, eu produzo conteúdo pro Instagram todos os dias. Eu posto todos os dias. Tem a parte de responder as mensagens, de fazer os posts, de fazer vídeo, de programar. Tem um tanto de coisa que não aparece, né? Eu sou remunerada se eu fecho o mapa. Então, se eu não fecho o mapa, não sou remunerada. E essa é uma questão, né? Que eu tô trabalhando nisso e tal. Porque não, por exemplo, se eu estiver doente, se eu não puder falar, se acontecer alguma coisa com a minha voz, e aí, né? Então, a questão é que... Qual que é a questão? Perdi. Bem pisciana. Mas... Tá falando de mapa, de remuneração, papapá. Sim, de parceria. Que se, por exemplo, se eu tivesse nessa parceria, que eu fiquei por um tempo, eu não teria essa questão de, tipo, serei remunerado ou não. Eu teria, tipo, eu já saberia tanto que eu receberia por mês e tal, nananana, porque era uma parceria, assim, muito boa, financeiramente falando, mas eu não sentia no meu coração que o meu caminho tava ali. Então... E as coisas comigo são meio assim, tipo, se eu sinto, eu sinto, se eu não sinto, eu não sinto. Se eu sinto se eu não sinto, não é. Assim, é uma coisa que eu sei. Simplesmente sei. E... Enfim. E aí o ponto é esse, que às vezes muitas coisas aparecem no nosso caminho e elas são boas por um tempo, a gente aprende alguma coisa ali, mas não necessariamente precisa ser pra sempre, e é importante a gente ter coragem de seguir o nosso coração, e muitas vezes seguir o nosso coração, fazer o que é melhor pra gente, não vai ser um caminho que vai estar tudo claro, vai ser, tipo, a gente vai saber ali naquele momento que não é isso. Eu, no meu caso, por exemplo, não sabia o que viria depois, mas eu sabia que não era aquilo, então eu acreditei e fui. E as coisas estão caminhando, né? Estão indo muito bem. Obrigada a Deus, obrigada universo. E o ponto é que quando a gente tá alinhado com o que faz a gente feliz e com o que a gente veio fazer, a gente não precisa se preocupar. Então, primeiro, porque o universo vai prover. E quando a gente tá alinhado com a nossa essência, a gente tá alinhado com o universo. E o universo é abundante. Nossa natureza divina é abundante, nós somos abundantes. Então não tem como a gente passar algum perrengue ou falta ou escassez ou qualquer coisa se a gente está alinhado com o que faz o nosso coração vibrar, né? Eu tô falando isso pra você, tô reafirmando isso pra mim também. E é isso. Fazia muito tempo que eu tava pra sentar e começar a falar sobre isso. E finalmente chegou a hora, não sei porquê. E aproveitando, né, que a gente vai começar um outro ano agora, em 2020, uma nova década. A gente vai estar... chega o final de ano e sempre tem essas coisas, metas, sonhos, objetivos, não sei o que. E um ponto muito importante é que o que é um objetivo para cada pessoa, só cada pessoa sabe. E a gente costuma ser bombardeado com ideias de tem que ser assim, tem que ser assado, esse é o melhor jeito, de fora, que não necessariamente refletem a nossa forma de funcionar. Então, por exemplo, eu sei a minha forma de funcionar. Você sabe a sua forma de funcionar, você precisa saber para você poder viver feliz. Então, até para você conseguir discernir
do que faz sentido pra você, do que não faz sentido, de você saber até onde você pode ir, até onde você, opa, cheguei no meu limite, pra você saber o que você pode aceitar, o que você, tipo, não, aqui não é mais lugar pra mim, ou isso aqui não... É isso, assim. E outra coisa é um ponto muito de confiar, né? Que confiar, não só confiar no universo, uma coisa que quando eu tava bem perdida me ajudou muito, que eu pensava, era que, tipo, porque eu sempre tive as coisas de confiar em Deus, de confiar no universo, confiar nos meus guias, mas eu não confiava em mim. E aí eu acho que o ponto de mudança começou a ser muito nisso, que, tipo, de confiar em mim e antes de eu encarnar, do que eu sabia que eu ia vir fazer e que ia dar tudo certo, e de que eu não ia escolher encarnar se não fosse pra minha vida ser o máximo. E aí eu comecei a pensar, tipo, porque cada um se conhece, né? E eu comecei a pensar assim, pô, se eu fosse eu lá antes de encarnar, fazendo meus planos dessa vida, né? E isso foi uma coisa que deu também, que eu reafirmo muito na viagem da volta do Peru. Pode falar, eu tô gravando aqui, mas pode ficar à vontade. Me manda todas as fotos de hoje. Que foi muito forte quando eu tava voltando, que eu tava voltando pro Brasil, e aí eu pensei assim, nossa, eu tô voltando pra casa. Aí eu pensei assim, mas por que a casa precisa ser o Brasil só porque eu tenho uma residência fixa lá? Por que minha casa não pode ser, sei lá, qualquer lugar? Por que minha casa não pode ser o mundo? Por que minha casa, sei lá, não pode ser meu coração? E aí vem uma coisa assim, um estalo de que, tipo, cara, eu não vim pra viver uma vida menos que incrível. E a questão é essa, que a definição de incrível pra mim é uma, pra você vai ser outra, pra sua mãe, pra sua família vai ser outra, e pra cada um vai ser uma. E cada um vive essa definição de incrível e de felicidade. E ninguém tem nada a ver com a definição de felicidade de cada um. E desde que você esteja feliz, tá tudo certo, e que eu esteja feliz. E se tiver todo mundo feliz, vai estar todo mundo sorrindo. E se eu sorrir, você vai sorrir. E se você sorrir, alguém vai sorrir, vai todo mundo sorrir. E aí todo mundo vai sorrir. E a visão lá da alegria do início do vídeo concretiza todo mundo, tipo, fazendo a sua luz brilhar. Porque quando a gente tá na nossa essência, a gente tá, né, irradiando a nossa luz, o nosso sol, a nossa luz irradia para as outras pessoas, as pessoas começam a brilhar e todo mundo começa a brilhar. E é claro, assim, que não foi um conto de fadas, né, tipo, chegar aqui e não que seja agora, porque teve muito trabalho interno, teve muita coisa. E o ponto é que, tipo, é possível, sabe, é possível você... Mas acho que isso pode ser assunto para outro vídeo, ele já tá grande. Mas o ponto é que é possível que as coisas aconteçam pra você do jeito que você sonha, ou que você nem sabe que você sonha, ou que as coisas se alinhem sem que precise ter aquele sangue, suor e lágrimas, né? Porque a sociedade, ela vende pra gente uma coisa de que, tipo, pra você ter sucesso, pra você ser bem sucedido, você precisa morrer de trabalhar, precisa ser difícil, precisa ser pesado. E sendo bem sincera, muitas vezes eu ainda compro isso, é uma coisa que eu preciso estar bem presente pra não me sabotar e não desvalorizar o que eu faço, desvalorizar a mim mesma, mas que as coisas podem acontecer de uma forma leve, sabe? Que as coisas, que a gente pode passar por situações bem desafiadoras, mas de uma forma leve, porque... Os problemas, eles não vão parar de existir, ou não problemas, mas as situações desafiadoras na vida, elas não vão parar de existir, porque elas são uma forma de a gente crescer, né? A gente sair da nossa zona de conforto, é uma forma de a gente se desenvolver. E o modo sempre vai ser como a gente escolhe reagir, como a gente escolhe lidar com essas situações. E se a gente escolhe aprender com essas situações ao invés de ser vítima, é aí que as coisas passam a mudar, porque a gente muda a nossa visão, a gente muda o nosso campo vibracional, a nossa frequência, e aí a gente consegue ver a solução. Porque a gente não consegue resolver um problema com o mesmo nível de consciência do que a gente criou. Até porque problemas não existem, né? Pelo menos na minha concepção. Que se existe um problema, existe uma solução. Então, se existe uma solução, nunca foi um problema. É a identificação com o ego e o medo e a incerteza e a necessidade de controle que acabam trazendo os conflitos e as dissonâncias na nossa vida. E
E é isso, e aí a questão é a gente buscar o nosso alinhamento e a nossa harmonia interna. E é por isso que eu gosto muito da astrologia, porque ela pra mim é uma ferramenta que me auxiliou bastante nesse processo de me entender melhor e de ver como que ela tá em tudo e como a gente pode se harmonizar com a gente, com as pessoas à nossa volta, com o mundo. E uma coisa muito importante em relação a isso é que existem várias formas de abordar a astrologia, existem várias definições, existem várias coisas, várias crenças. E no início eu ficava meio incomodada, assim, né? Que tipo, não acredito em astrologia, ou astrologia é uma caixinha, ou sei lá, não quero ser colocada, tipo, sei lá, se astróloga, se é uma caixinha, enfim, existem várias coisas. E a previsão limita, a previsão gera codependência. Enfim, cada um vai ter alguma coisa pra dizer. Eu tô amarela, né? Parecendo um Simpson. Cada um vai ter sua opinião a respeito de alguma coisa. Mas o que mais importa é o que você pensa. E o que você faz com isso, a energia com que você faz. Porque a opinião do outro é só a opinião do outro. E é claro que é importante no sentido de que a gente vive em sociedade. Mas se a gente valorizar mais a opinião do outro do que a nossa opinião, fudeu. Porque a gente veio pra expressar a nossa personalidade, o nosso eu, a nossa essência. E se a gente se deixa levar e conduzir pelo outro, pelo que o outro acha que é o correto, passando por cima da gente, porque a gente pode, claro, concordar com o outro e fazer as coisas, mas isso é diferente de você fazer algo, dizer sim pro outro, dizendo não pra você. São níveis vibracionais opostos, né? Um passa pela assertividade, independência, tipo, quero, consciência, e o outro passa pelo ego, né? Pela falta, pela carência, pela necessidade de aprovação. Enfim, sempre alguém vai ter algo a dizer a respeito do que você faz, a respeito do que você... de qualquer coisa. E o mais importante é o que você pensa. E é importante você buscar pessoas que vão te apoiar. Como eu tive várias pessoas que me apoiaram quando eu comecei a falar no meu Instagram, nem usava ele como Instagram de trabalho. Quando eu comecei com astrologia, quando as coisas que eu começaram, eu sempre tive pessoas que me apoiaram. E é importante você buscar pessoas que te apoiem. E se você tá cercado de pessoas, de amigos que não te apoiam, então será que esses amigos são realmente amigos? E por que será que você tem amigos que não te apoiam? Será que você não precisa se apoiar mais? Será que você não tá sendo muito Maria vai com as outras, deixando de fazer as coisas que você quer por causa dos outros? Porque as pessoas que a gente atrai, elas são um reflexo do que a gente é, do que a gente vibra. Então não tem escapatória, entendeu? A vida, ela tá o tempo todo mostrando pra gente como a gente tá internamente. Então, a partir do momento em que a gente toma consciência disso, a gente pode optar, a gente pode escolher o que a gente vai vivenciar. E para isso você precisa aceitar todas as coisas boas que você tem, todos os seus acertos e também todas as suas falhas, os seus erros, as merdas que você fez, e ver que tá tudo bem, que não é merda, que não é erro, que não é falha, é experiência, é aprendizado. Isso aí. Mais alguma coisa pra falar? Acredito que não. Ficou bem grande esse vídeo, 33 minutos. Meu Deus do céu. É isso. Foi de coração. Não sei se ficou muito lógico. Se ficou lógico, se deu pra entender. Se você curtiu, se você gostou, me fala. E é isso. Acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito no seu eu divino, no que você veio fazer aqui. Se permita fazer o que você veio fazer aqui. Porque é a melhor coisa que você pode fazer por você e pelos outros. Inclusive, essa frase me lembra uma frase que eu ouvi no seminário da Cláudia Lisboa, de um astrólogo, acho que é o Bola. Porque eu tenho um mistério em peixes, né? A gente tava conversando na hora do almoço e tal. E aí ele, super foda, ele e a Cláudia, assim, tipo, sentei de frente pra eles e fiquei assim, gente do céu, que foda. E aí eu tava cheio de espinha na cara, ele falou assim, nossa, ele falou assim, qual que é a sua lua? Alguma coisa de Marte, de fogo, né? Aí eu falei que eu tinha um mistério em peixes, que eu era muito água, que eu precisava aterrar. Aí ele assim, que aterrar o quê? Que aterrar? Você é peixe, vai nadar. Que a gente tem muito essa coisa de querer ficar sendo o que a gente não é. E a Cláudia falou isso também. Ele falou assim, você não é você só pra você é você também pros outros. Levei uns tapas na cara assim, ó, gostoso.
E essa frase bateu forte, porque a gente é a gente, não só pra gente, a gente também é a gente pro outro. E quando a gente se permite ser a gente cria um espaço pra que o outro seja ele também, né? É uma coisa que, tipo, é possível. Então, por exemplo, quando eu saio, sei lá, eu amo usar meio, vocês viram, tipo, com o negócio aqui da Marvel. E o cabelo, assim, meio louco. E eu gosto, e eu sempre acho muito foda quando eu vejo pessoas com estilos bizarros também. E à medida que a gente vai se permitindo ser a gente vai criando espaço para que as outras pessoas se sintam confortáveis para serem elas mesmas. Sem precisar de validação. É uma coisa de a gente se permitir. Enfim, é isso. Você é você não só pra você é você pros outros também. E tamo todo mundo junto, né? É isso. Um beijo.